Um ano após enchentes no Rio Grande do Sul, 400 pessoas continuam desalojadas. E você vai ver também. Volta da energia elétrica na Europa. A Espanha ainda trabalha para restaurar 100% do serviço e investiga as causas do apagão. E ainda, Polícia Federal identifica fraude no INSS desde 2018 e mais de 740 mil aposentados dizem ser vítimas de descontos indevidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. Após um ano, as enchentes no Rio Grande do Sul causavam a maior tragédia, causavam a maior tragédia ambiental do estado. 96% das cidades foram devastadas e mais de 180 mortes foram contabilizadas. No fim de abril do ano passado, o Rio Grande do Sul começava a enfrentar uma das maiores catástrofes naturais de sua história. As enchentes devastadoras que caíram sobre o estado entre abril e maio de 2024 afetaram 478 cidades do total de 497 do estado. As fortes chuvas causaram alagamentos, inundações e deslizamentos de terra e afetaram milhares de pessoas, deixando um rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil do Estado Gaúcho, foram mais de 180 mortos e cerca de 25 desaparecidos. E os números não param por aí. As águas invadiram ruas, casas e comércios e provocaram mudanças na paisagem de pontos turísticos. Cerca de 581 mil pessoas foram desalojadas e aproximadamente 75% da população do estado foi diretamente afetada pelas inundações. E hoje, um ano após a enchente, quase 400 pessoas permanecem em abrigos públicos no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul e Roca Salles estão entre as cidades mais atingidas. A infraestrutura do estado sofreu danos significativos. Pontes foram destruídas, estradas ficaram intransitáveis e bairros inteiros foram submersos. A economia local também foi severamente impactada, com perdas na agricultura, comércio e indústria. Especialistas apontaram que a tragédia foi a combinação de um evento climático extremo, intensificado por mudanças climáticas e práticas inadequadas de uso do solo. A falta de planejamento urbano e a ocupação de áreas de risco contribuíram para a gravidade das enchentes. As imagens são muito emocionantes, né? E de fato marcaram muito a história do Rio Grande do Sul por conta dessas enchentes. Em maio do ano passado, praticamente todos os municípios sofreram com a perda de milhares de casas, uma destruição total. O pior de tudo isso foram 184 mortos, além de 25 desaparecidos. Um ano após a tragédia, o que mudou no estado? Vamos conversar agora ao vivo com Carolina Rodrigues, engenheira agrônoma e gestora ambiental. Carolina, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia. Carolina, um ano depois, o que mudou no estado? Bom, são vários fatores que provocaram, né, toda essa tragédia, como foi comentado, a questão climática envolvendo as características já reais do solo e relevo, somado também às ações humanas, onde o desmatamento, né, e também as construções em área de risco somaram com isso tudo e provocaram toda a tragédia. Na minha opinião, eu entendo que a ação devastadora do homem, ela é muito mais rápida do que a construtiva. Creio em um ano não dá para restabelecer ou reestruturar toda uma tragédia em relação ao clima, à estrutura de relevo, ainda mais continuando com o desmatamento, a falta do próprio reflorestamento,
as bacias hidrográficas da região são intensas e com os fenômenos meteorológicos que já ocorrem, por exemplo, com o El Niño, que é o aquecimento, né, do oceano, somada com as ações humanas, e com isso a gente está vendo essas tragédias em maiores quantidades atualmente. Cada vez mais frequentes, né, Carolina? Agora, a gente pode dizer que essa tragédia não foi um acidente, foi uma tragédia anunciada, visto os inúmeros estudos, como você mesmo mencionou agora, os inúmeros estudos climáticos, trazendo, né, esses dados de que esses eventos, eles vão ficar cada vez mais frequentes e intensos, não só no Brasil, né, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo todo. E aí a pergunta que eu te faço é: primeiro, foi uma tragédia anunciada? Segundo, o Estado está preparado para uma nova enchente como essa que aconteceu ano passado? Ou pior, ainda maior? Porque essa enchente, ela quebrou o recorde das enchentes em Porto Alegre que ocorreram e agora pode ter novamente. O Estado está preparado para isso, para enfrentar novas chuvas? Então, a sua primeira pergunta se foi uma tragédia anunciada, sim, porque todo o estudo, né, toda a parte científica que já tem o conhecimento da estrutura geográfica do local, todos os pesquisadores já entendem sobre isso, é uma questão. Agora, o conhecimento do que o homem está fazendo com a destruição e aumentando as temperaturas do mundo inteiro, do planeta, com relação ao efeito estufa, que é a poluição, né, o gás carbônico no meio ambiente e provocando o efeito estufa, e com isso esse controle que não se tem, porque por mais que existe compensações ambientais, toda essa questão, o homem hoje não está conseguindo compensar a tempo do que está destruindo. Então, a minha opinião é que era anunciada devido à questão já de conhecimento de toda a estrutura geográfica, porém, o homem não faz nada para poder evitar isso. Pode acontecer novos desastres? Sim, e cada vez piores, porque a questão da industrialização, toda a parte de tecnologia e a parte de compensação, a questão a própria questão do carbono, né, de você fazer essa compensação do carbono, não está sendo na balança o suficiente para poder chegar ao equilíbrio do meio ambiente. Então, o que hoje deve ser feito, na minha opinião? Evitar construções em áreas de risco, principalmente, porém a gente sabe dessa dificuldade. Outra, evitar principalmente o desmatamento, e outra, principalmente realizar o reflorestamento em áreas degradadas, para poder ter cada vez mais vegetação, porque a retirada da vegetação em cima desse solo já sensível vai mais tragédias no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O finzinho da frase da Carolina foi cortado por um probleminha técnico, mas só fazendo um adendo, eu não me recordava de cabeça, mas o Rio Guaíba, ele quebrou recorde no ano passado, né, de 1941, ao atingir 4,96 metros de altura. Então, infelizmente, a gente pode ter um novo recorde nos próximos anos. Não sabemos, como a Carolina disse, se governo estadual, municipal, governo federal não se integrarem e lutarem juntos, combaterem as mudanças climáticas, e se algo não for feito, né, na prática, de imediato, e não ficar somente no papel ou da boca para fora, né, que as ações, todas as ações, estejam integradas para que a gente não tenha novamente uma tragédia tão triste como essa, que afetou milhares de pessoas, 2 milhões de pessoas no estado e 184 mortos, além de 25 pessoas que ainda seguem desaparecidas. Carolina, olha, muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. A gente poderia ficar aqui, né, trazendo uma análise ainda mais profunda sobre esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Muito obrigada, foi um prazer te ouvir.
Muito obrigada a vocês. Um ótimo dia para você, até uma próxima. Nós acabamos de falar com a Carolina Rodrigues, engenheira agrônoma e gestora ambiental. E olha, um brasileiro registrou o retorno de energia elétrica após quase 10 horas sem fornecimento em Barcelona, na Espanha. Moradores comemoraram aos gritos a retomada do serviço. Um brasileiro que vive há 10 anos em Barcelona, na Espanha, flagrou o retorno da energia elétrica na principal cidade da região da Catalunha após quase 10 horas sem fornecimento. Além da Espanha, que declarou emergência nacional, Portugal também sofreu com a falta de eletricidade. A situação paralisou a circulação de trens, afetou operações em aeroportos e deixou milhares de moradores preocupados. Ainda não se sabe o que provocou o problema. O hispano-brasileiro disse que visitava o escritório de um cliente no momento em que o apagão começou. Ele precisou pegar uma motocicleta emprestada de um amigo para conseguir voltar ao apartamento onde mora com a esposa e os 2 filhos do casal. Segundo testemunhas, no primeiro momento, as operadoras de telefonia ficaram sem sinal e a população não podia ao menos se comunicar, o que gerou ainda mais incertezas. O brasileiro afirmou também que algumas pessoas correram para supermercados em busca de suprimentos e outros objetos, como rádios de pilha. Muitas tiveram dificuldades para realizar pagamentos feitos apenas com dinheiro em espécie. E veja a seguir, medidas polêmicas e queda na popularidade marcam 100 dias de governo Trump. E antes do intervalo, vamos ver como está o tempo na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. 16 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. Horas e 44 minutos agora, o Redação Hit está de volta. O segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completou 100 dias. Desde que assumiu, Trump ocupa as manchetes dos jornais do mundo todo, com as medidas adotadas pelo polêmico governo. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump revirou a política externa dos Estados Unidos, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos. Logo no dia da posse, em 20 de janeiro, Trump assinou um recorde de 26 decretos. As primeiras medidas já deram o tom do novo mandato, com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, as prisões e deportações de imigrantes ilegais e o perdão aos agitadores que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, 4 anos antes. Em fevereiro, em reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o republicano disse que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza e o território devastado pela guerra, lar de mais de 2 milhões de palestinos, poderia se tornar a Riviera do Oriente Médio. Em março, o magnata cortou bilhões de dólares em fundos federais para instituições tradicionais como Columbia e Harvard, e voltou a reforçar os comentários de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e não descartou o uso da força para tomar a ilha, um território autônomo dinamarquês. No início de abril, Donald Trump iniciou a guerra tarifária contra dezenas de países, tanto aliados quanto rivais, acusando-os de tirar vantagem dos Estados Unidos e levando muitos afetados a adotarem aumentos de taxas retaliatórios. A crise sacudiu os mercados globais, fez o preço do ouro disparar e afetou o valor do dólar. O segundo mandato de Trump deve durar 4 anos, mas o republicano já afirmou que pode tentar permanecer no comando dos Estados Unidos por mais tempo. Trump venceu a eleição em novembro, graças em parte às suas promessas de combater o que considera uma invasão de imigrantes e propôs ainda expulsar todos aqueles que entraram sem visto. O republicano tenta, inclusive, abolir o status legal concedido pelo governo do seu antecessor democrata Joe Biden a centenas de milhares de estrangeiros por motivos humanitários.
Agora, o governo americano vai publicar uma lista de cidades e estados que se opõem e, segundo a Casa Branca, atrapalham a política de imigração do presidente. Vamos falar sobre esse assunto polêmico, mais um, com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. Professor, bom dia para você. Bom dia, Tabata, e um bom dia a você que nos assiste. Professor, o índice de aprovação de 41% de Donald Trump, o republicano, é o mais baixo para qualquer presidente recém-eleito em 100 dias, desde pelo menos Dwight Eisenhower, que foi presidente entre 1953 e 1961, incluindo o primeiro mandato de Donald Trump. E aí, professor, será que a tendência é a popularidade dele cair ainda mais, visto todas as políticas, não só de imigração, serem polêmicas e até mesmo afetarem políticas humanitárias, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas também com relação às políticas tarifárias de Trump, que têm afetado o comércio mundial? E aí, será que a tendência é cair ainda mais a popularidade dele? Tabata, é muito curioso que tudo que Donald Trump prometeu durante a campanha, ele vem cumprindo. Ele prometeu fazer a deportação em massa, ele vem cumprindo. Ele prometeu a taxação de vários países e ele vem cumprindo. Então, ele está seguindo uma cartilha que, de fato, tudo que ele prometeu na campanha, ele vem cumprindo, né? E são medidas que hoje os americanos veem como completamente impopulares. Basta ver a questão da taxação. Os Estados Unidos não têm um parque industrial tão grande quanto a China tem hoje. Então, naturalmente, todos os produtos eletrônicos, todos os produtos manufaturados nos Estados Unidos vão ficar caros porque dependem da China, né? E, além disso, você tem vários produtos canadenses, mexicanos e de outros países que foram tão supertaxados pelos Estados Unidos que ficam completamente inviáveis para o consumidor. E aí vem aquela máxima da ciência política, né? Todo problema que um governo tem, raramente é de comunicação, né? O problema que os governos têm são de matriz econômica, né? Então, hoje o Donald Trump tem essa rejeição alta, provavelmente, unicamente, né, se você pegar os números, pela economia. E, claro, quando você vai depurar esses dados, você vê que tem uma aprovação maior entre os homens, né, uma rejeição muito alta entre as mulheres, né? E o que justifica isso? Porque o homem vê no Donald Trump uma pessoa muito forte, mas a mulher, no fim das contas, é ela que acerta as contas da casa, né? Então, a mulher está sentindo esse peso maior da economia dentro do lar. Professor, segundo a Casa Branca, o governo ele vai publicar uma lista de cidades e estados, né, que se opõem às políticas de imigração do presidente americano. O que eles devem fazer? O que o governo de Trump deve fazer, então, com relação a esses estados e cidades que se oporem? O que o governo americano pretende fazer? Ele quer cortar o financiamento federal dessas cidades, desses estados, deixando cada um desses entes federados nas mãos do governo. Então, por exemplo, se eu tiro um financiamento da Califórnia hoje, que se fosse um país independente seria o quinto mais rico do planeta, se eu tiro o financiamento federal da Califórnia, ela vai precisar de dinheiro. Então, ela tende a aceitar mais as políticas de Donald Trump, né? Essa discussão, essa disputa vai acabar na justiça. E, curiosamente, a Suprema Corte vem dando ganho de causa para quem processa o governo, né? Porque muitos atos são inconstitucionais, precisam de aprovação do Congresso, e o Congresso não tem aprovado essas demandas de Trump, não só pela dinâmica processual de um Congresso, né, o que naturalmente acontece, mas também porque são coisas irreais. Né? O país vem vendo que algumas coisas que Trump propõe são completamente irreais e fora de propósito para manter o poder americano. Perfeito. Professor, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação aqui no nosso jornal, sempre com as suas análises. Muito obrigada, professor. Até uma próxima e eu espero falar contigo em breve, porque vai ter muito assunto ainda, viu?
Com certeza, Tabata. Eu que agradeço o convite. Um bom dia a você e a quem nos assiste. Muito obrigada. Um ótimo dia para você também. Nós acabamos de falar com o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E olha, aliás, eu vou para a câmera 2 porque mais de 740 mil aposentados disseram ter sido vítimas de descontos indevidos no primeiro semestre de 2024. As movimentações inconsistentes foram identificadas desde 2018 e a PF diz que o INSS foi omisso, apesar de alertas de órgãos de controle. Descontos como esses, inseridos sem autorização na aposentadoria dos brasileiros, foram motivo de uma operação da Polícia Federal na semana passada, que investiga a possível fraude nos cadastros. Na ação, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido. E olha, antes de encerrar, nós vamos conhecer agora a capital da Argentina, Buenos Aires. Da Argentina e do tango, com cerca de 3 milhões de habitantes, Buenos Aires é uma das cidades mais visitadas do país, especialmente pelos brasileiros. Respira cultura com diversos museus, monumentos, arte de rua e centros culturais, além do futebol. O esporte é uma das marcas da metrópole que possui mais estádios com capacidade acima de 10 mil pessoas no mundo. São 36 no total. E vamos então com uma câmera ao vivo de Buenos Aires. Você vê agora na imagem a vista da Avenida 9 de Julho, a mais famosa da cidade. De acordo com o governo de Buenos Aires, a avenida é conhecida por ser a mais larga do mundo. São 140 metros de largura e 1 quilômetro de comprimento. Ela foi projetada pelo paisagista e arquiteto francês Carlos Thays, sendo inaugurada em 1937 e é conhecida assim por ser homenagem ao Dia da Independência da Argentina, que é comemorado no dia 9 de julho. Aí a gente vendo a movimentação na capital dos Los Hermanos. E agora sim a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais.